Olá, tudo bem? Eu quero, a princípio, parabenizar todos os inscritos. É uma honra ter vocês no nosso canal, né? São pessoas diferenciadas, pessoas especiais, que comungam com a gente nessa ideia de salvar o nosso país da mão desses comunistas, né? Ontem até, inclusive, passei uma informação que eu vou corrigir agora. Eu disse que ontem o comunismo tinha matado 1 milhão. Na verdade, o comunismo, nesses 100 anos, ele matou 100 milhões. 100 milhões. O maior assassino comunista é o Mao Tse-tung. Ele é chinês, ditador. Só ele matou 80 milhões. Se você pegar 80 milhões de 100, praticamente o cara mandou matar 80%. Se você pegar os números da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial morreu aproximadamente 37 milhões. Na Segunda, 66 milhões. Para você ver o tanto que esse cara era perverso, né? Foi uma ideologia que matou milhões de pessoas, né? Matou mais do que o nazismo. O nazismo matou 16 milhões. Então esses números é só para a gente refrescar a memória da maldade do que eles querem implantar em nosso país, né? O comunismo, eles acabavam com o governo quando a pessoa começava a entender que eles estavam escravizando, eles mandavam matar. Eles acabavam com as propriedades privadas, as crenças tradicionais. Era uma turma de gente sem vergonha. E é isso que eles querem implantar aqui no nosso país. Você observa que muitas dessas práticas, aos poucos, estão sendo implantadas. Você viu agora essa doença chinesa aí, que eles obrigaram você a ficar em casa, usar focinheira, se sair é multado. Então, tudo isso são práticas do comunismo. É como eu sempre falo, o comunismo é um câncer que atrapalha o desenvolvimento do nosso país, né? O comunismo ele foi a ideologia que mais matou mais do que a peste negra, que o câncer. É uma loucura. Então, nós temos que ficar atentos e não deixar isso ser emplacado em nosso país. Nós temos que preparar o nosso país para nossos filhos, para nossos netos. E essa ideologia desse comunismo aí, nós temos que exterminar. O comunismo tem que ser exterminado. Nós temos que criminalizar esse comunismo. Como criminalizar? Com uma nova Constituição. E essa Constituição só acontece se nós formos para a rua em milhões, e pedir a intervenção militar com Bolsonaro. Nós vamos pedir a intervenção com Bolsonaro no poder. Para essa intervenção militar, o povo escrever uma nova Constituição. Quem vai escrever a nova Constituição é o povo. O povo é que vai dizer o que é que nós vamos fazer com o comunista. Nós vamos fazer isso e isso. Nós vamos matar, vamos prender. Então, o povo é que vai dizer o que nós temos que fazer nessa nova Constituição. Então, a gente tem que ficar atento, saber dessas práticas. Nós temos que se interessar pela política, porque praticamente tudo depende dos caras. Tudo é eles que determinam, é eles que fazem as leis. E as leis são feitas simplesmente para poder beneficiar eles. E o povo sempre ficando no fim da fila. Nós temos que acordar, mostrar para eles que nós somos o poder, nós somos tudo depende do povo. Se não tiver povo, não tem nada. Então o povo é que manda, o povo é que determina. Agora, o povo tem que estar organizado, sabendo o que quer pedir para poder conseguir. Não adianta eu querer, outros querer, os meus inscritos querer. A gente não representa a maioria. A maioria tem que ser representada em torno de 20 milhões, 30 milhões. Esse povo, nessa quantidade, tem que ir para as ruas, os quartéis, pedir o que querem. Vocês querem o quê? Uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, para a gente escrever uma nova Constituição? É isso? E aí a gente consegue.
Se não for assim, a gente vai ficar no chicote todo o tempo, recebendo essas ameaças. Hoje você não pode elogiar, não pode falar bem do presidente, que você é investigado, tem seus equipamentos apreendidos, você tem sigilo bancário quebrado, você é investigado. Então, para você ver o que é que nós estamos passando, isso são tudo práticas comunistas, porque essa Constituição, como eu sempre falo, ela foi escrita por comunistas, pessoas terroristas, pessoas que não querem o bem da sociedade, eles querem se perpetuar no poder, e a gente ficando de fora. Nós temos que estar atentos, saber que a política é importante, que tudo depende da política. Vamos investigar nossos candidatos, está chegando as eleições municipais, vamos saber quem é quem, a internet está aí para nos auxiliar, vamos procurar descobrir quem é esse, quem é aquele, vamos começar a resolver pelas eleições, já que a gente ainda não chegamos, nós não chegamos ainda no objetivo maior, porque o que salva o Brasil, o remédio para salvar o Brasil é uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, para a gente escrever uma nova Constituição anticomunista. Esta é a salvação, essa é a receita da salvação, não tem outra. E como eu digo, aí vai dizer, não pode, quem manda é o povo. O que o povo quiser, ele consegue. Não adianta ninguém dizer o contrário, porque isso é constitucional. O povo que manda. Então, o que o povo quiser, ele consegue. Não adianta ninguém querer dizer que você está falando besteira, que não é possível, porque é possível. Se você quiser, você consegue. Agora, organizado em quantidade que representa a maioria. As eleições municipais, como eu sempre falo, nós temos que observar. Vamos se analisar. Vai ter agora, você passou aí 4 anos sem olhar seu político. Ele agora vai aparecer em sua casa pedindo voto, tomando água, ele cheirando, fazendo isso e aquilo. E é exatamente esse momento que você tem que saber que um cara desse não serve. O político, ele é um representante do povo. Quem paga o salário do político somos nós. Ele é funcionário nosso. Ele tem que fazer o que a gente determina, o que a gente pede. Não fazer o que ele quer. Como eles, na maioria, fazem o que querem, a oportunidade agora. Vamos mudar esses caras, botar gente comprometido com o bem da sociedade. Primeira coisa que nós temos que observar é o partido. Esses partidos comunistas, a maioria dos partidos brasileiros são comunistas. A maioria, eu acho que 90% dos partidos são comunistas. Se a gente quer acabar com o comunismo, a gente já tem que chegar por aí, já não votando em partido comunista. Aqui no Brasil, nós temos muitos partidos com siglas diferentes, mas todos comunistas. É só observar a pauta deles, que eles são contra Deus, não são patriotas, eles querem o aborto, eles não querem que ninguém tenha uma segurança em casa, uma arma. Então esses caras que têm essa pauta são comunistas, não vote neles. Outra coisa que eu sempre falo, o político como representante do povo, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ter uma vida libada, de bons princípios, de caráter, de retidão. Ele não pode estar envolvido em falcatrua, em roubo, em estupro, em assassinato, em nada. Ele tem que dar exemplo. Pessoas que têm esse perfil negativo de bandidagem, de extorsão, de pedófilo, de ladrão, envolvido em processo, um cara desse não tem para lhe oferecer nada. Então vamos tirar fora essa turma. Então você fazendo essa seleção de pessoas que não são envolvidos com coisas erradas, se você fizer por aí, o cara, esse aqui e tal, esse aqui, tira logo os que não têm, os que têm envolvimento com coisa errada, tira esses, tira. Vamos tirar todos os partidos comunistas e vamos analisar o que sobrou. Esses é que nós vamos ter que votar. Nós temos que votar em pessoas alinhadas com o presidente, que é uma pessoa honrada, é uma pessoa diferenciada. Não tem na história do Brasil um político com as qualidades do nosso presidente Bolsonaro. Não tem um. Não rouba, não deixa ninguém roubar. E é um homem antenado, ele sabe tudo que está se passando. Não está fazendo mais porque ele está trabalhando com as ferramentas que tem. Ele é impedido pelo Congresso, pelo STF. Então,
ele não tem como fazer nada. Tudo que o homem faz, os caras lá retrunca. A gente tem que estar ligado nessas coisas, saber que a gente tem que botar pessoas que comungam com a mesma ideia do presidente. Porque se você botar diferente, nós vamos ter esses atrapalhos que está tendo hoje. Vamos botar pessoas alinhadas para a gente fazer um Brasil bom, um Brasil bonito, para você não ficar dentro de casa trancado. Hoje você sabe que sua casa é cheia de grade, você não pode sair, você quando sai é com medo de perder seu celular, de ser estuprado, de ser... tudo pode acontecer. Por quê? Porque esses congressistas, chegaram a esse ponto de dar liberdade só para pessoas que não merecem. E os cidadãos honrados ficam refém, trancafiados em suas casas, entendeu? Então é hora da gente refletir, vamos ficar antenado, vamos pesquisar, a internet está aí para a gente ver tudo, quem está falando a verdade, quem não está. E vamos largar de usar essas televisões tradicionais. Essas televisões tradicionais, ela não soma, não lhe agrega, não lhe dá nenhuma matéria produtiva que você merece ter. Você não consegue, nessas televisões tradicionais, botar para si uma coisa nutritiva. Você só vê coisas negativas, coisas que não faz bem para você. Vamos pegar aí nos YouTube, tem muito YouTube bons, que fala a verdade, que são transparentes, que tem uma mensagem maravilhosa, que pode agregar e fazer você ser diferente, fazer você pensar diferente, fazer você escolher pessoas que merecem o seu voto com dignidade, entendeu? Nós temos um site aí que se chama-se moraliza.com. Lá tem muitas informações. Tem um jurista lá, o Marcos Davi Figueiredo, e ele é parente do Figueiredo, do presidente. Ele está com uma proposta muito interessante, que é o apoio da gente. Ele tem um decreto de lei para formar um tribunal constitucional. É um tribunal onde julga só políticos, STF, congressista, prefeito, vereador, desembargador, essas turmas da vida pública. É um projeto muito interessante, queria que vocês dessem uma olhada lá, moraliza.com, analisasse e votar para salvar o Brasil. Lá é uma ideia, uma ferramenta para amenizar rápido, para não deixar a coisa esculhambar mais. Mas o que corrige o Brasil, o que salva o Brasil, não tem outra opção. É a intervenção militar com Bolsonaro no poder, para a gente escrever uma nova Constituição. Que Constituição é essa? Uma Constituição anticomunista, escrita pelo povo. E eu acredito que uma Constituição dessa, escrita pelo povo, vai ser simples. Eu acredito que não vai ter nem 20 páginas, que vai ser rápida, direta, objetiva, com todos os seus assuntos bem fácil de entender. Entendeu? Vamos salvar o Brasil, vamos se alinhar com o nosso presidente e estamos juntos.